Olá pessoal, seja bem-vindo à Casa Livre. Você é do Facebook, do YouTube, enfim, das redes sociais. Compartilhe os nossos vídeos, abençoe pessoas e eu espero que você também seja muito abençoado com a mensagem de hoje. Que hoje eu venho dizer sobre o amor ao estrangeiro. Aquela pessoa que é diferente de você. Aquela pessoa que não faz parte do seu convívio, ou aquela pessoa que pensa diferente de você, que tem atitudes diferentes de você. Porque hoje nós vivemos um mundo onde existem vários países e cada um deles possui culturas diferentes. E muitas vezes, quando nós entramos em contato com culturas diferentes, nós nos chocamos, né? Muitas vezes cria-se desavenças por essas diferenças. Vamos dizer a verdade? Os maiores males do mundo são causados pelas diferenças. E aí, eu não vou pedir para vocês abrirem, mas eu vou fazer algumas referências. Como em Levíticos 19:33 ao 4, vem dizer para não oprimir o estrangeiro e tratar ele assim como você trataria você mesmo. Em Malaquias 35 vem dizer sobre o direito à justiça que o estrangeiro precisa ter. Então, o estrangeiro, aquele que é diferente de você, ele precisa ter direito também à justiça. Por mais que ele seja diferente de você, por mais que você não concorde, às vezes com a vida, o estilo, com a ideologia, com o pensamento, com a cultura, enfim. E em 1 Coríntios, Jesus vem nos dizer o seguinte, 1 Coríntios 12, do 12 ao 14, vem dizer sobre o corpo de Cristo, onde cada um somos um membro. E todos os membros são importantes. O braço é importante assim como a perna, como a cabeça. Mas não o corpo físico, e sim que o todo ele é importante. E essa diferença que compõe o corpo. Se não existisse essa diferença, todos seriam braços, todos seriam olhos, todos seriam pernas, e nós não teríamos um corpo inteiro. Mas viver em meio a diferenças é tão difícil. Como é difícil. E aí que vem Jesus, quando ele fala: eu sou o amor. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos amor e saber lidar com as pessoas com amor, essas diferenças que podem ser bênçãos, que pode ser algo bom, que forma um corpo inteiro, ela pode ser a mesma destruição deste corpo. E aí me pergunto, e agora eu vou trazer um exemplo bem simples. Eu não escondo de ninguém que eu tenho uma luta pelos direitos das mulheres. Eu vou dizer por que eu tenho essa luta. E eu não vou pregar sobre mulher hoje, tá? Eu vou pregar sobre a diferença. Eu sou professora. Eu sou P1. Eu fiz pedagogia. E dentro da educação nós temos o P2, que trabalha de 6º ano em diante, ou no Fundamental 1, 5º ano, 3º ano, trabalha com inglês, artes, né? São especialistas, que fez artes, que fez letras, que fez outras faculdades, mas que também são licenciaturas plenas, assim como a minha faculdade, que eu estudei muito para concluí-la. E o que acontece? Nós, historicamente, gente, a profissão do Fundamental 1, que era do 1º ano ao 5º ano hoje, mas que antigamente era a 1ª série e a 4ª série, eram homens que lecionavam.
na sociedade porque a mulher não trabalhava. Não podia. Isso era visto como um pecado mortal, né? A mulher que trabalhasse era vista como uma prostituta. Essa é a verdade pela sociedade. Ela era vista como imoral. E a única profissão que ela pôde exercer e que permitiram que ela exercesse era justamente ser professora de crianças. A partir do momento que a mulher entrou neste mercado, o homem começou a sair deste mercado. Então aquele salário que o homem ganhava, aos poucos ele foi diminuindo. E o salário para quem dava geografia, história, foi aumentando. Hoje, nós não temos, na minha profissão, pedagoga, não são só mulheres, mas historicamente era uma profissão de mulher, onde a mulher tinha que assinar um contrato, que ela não poderia sair depois das 10 horas, não poderia, é o contrato que a mulher assinava, que não poderia sair desacompanhada, ou sem o pai, não poderia sair acompanhada com homem nenhum na rua, que não fosse o pai e o irmão. Era um contrato que a mulher assinava. E ela não poderia ser casada. Então, era um contrato que a mulher assinava. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Que hoje, um exemplo, o meu salário de professora, ele é muito menor de P1, né? E eu estudei a mesma quantidade, o mesmo tempo que qualquer outro profissional como professor. E as minhas dificuldades para dar aula são dificuldades sérias, assim como quem dá aula de história e geografia, né? Porque eu tenho que dar conta de história, geografia, português, ciências. Eu tenho que dar conta de tudo isso. E aí é um salário praticamente metade, quase, do valor que um P2 ganha. E isso, historicamente, é porque é uma profissão histórico-social de mulher. Por que eu disse isso para vocês? Porque essa diferença, ela cria dois tipos de classe dentro do professor. E às vezes eu escuto assim, é P1zinho e o P2, né? E aí, o P1, que dá aula lá para criança, que tem a responsabilidade de cuidar e ensinar, porque se quebra o braço, machuca qualquer coisa, é responsabilidade do professor. Então é algo sério, né? Você ter 35 crianças nas suas mãos para você cuidar. Não é uma brincadeira. Pense, é a vida deles ali. Você tá... a criança está ali. E aí, por que eu estou dizendo isso? Essa diferença, por mais oculta que ela aconteça, ela acontece. E sabe o que cria essa diferença? Essa diferença, ela cria a autoestima do professor P1, ela começa a baixar. E aí, aquela aula que poderia ser uma qualidade muito maior, não que não tenha qualidade, mas ele está desmotivado. Certo? Existem diferenças que são boas. Existem diferenças que não deveriam existir jamais. Uma delas é eu ter comida e o outro que mora debaixo da ponte não. Essa diferença não deveria existir. Né? E aí, fala sobre dividir. Agora eu quero que vocês abram, por gentileza, em Lucas 10, 25. Bom samaritano. Ninguém? Ninguém, gente? Ju? Vamos lá. Abriu, Ju? Leia pra mim, Ju. Lucas 10, 25. Bom samaritano. E eis que ele se levantou, um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você até aqui continua? Espera um pouquinho. Pode continuar. E ele lhe disse:
que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu Você coração. está em Lucas 10, 25? 25? Não é parábola do bom samaritano? Ah, então continua. É errado? Não, pode continuar. Só se tiver diferente. Desculpa, vai, continua. Então, vamos pensar. E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Continua. Não é do samaritano. Será? Será que eu... Ah, tá, o bom samaritano. Continua. Vai até o 37. É. Pegou, hein? Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, e os quais o despojaram. Parou aí? E espancando. Pode parar. Primeiro, judeu para Jericó. Ele era um estrangeiro. E ele passou por uma dificuldade. Que é, os salteadores pegaram ele, despojaram ele. O que aconteceu? Bateram nele, machucaram ele, ao ponto dele cair no chão. Pode continuar, Ju. E se retiraram, deixando o meio morto. Quase morto. Ele apanhou tanto, mas tanto, mas tanto, que ele estava meio morto. Sabe o que é isso? Provavelmente ele estava inconsciente, porque quando você está meio morto, gente, você está inconsciente. Pode continuar, Ju. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de lá. Pode parar. Quem é o sacerdote? Aquele que representa a igreja. Aquele que lidera o povo de Deus. Aquele escolhido, ungido por Deus. Para mostrar e dar exemplo a todas as pessoas. Ele simplesmente, com o coração frio, passa e não ajuda. Pode continuar. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de lá. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Pode parar. Um samaritano. Quem era o estrangeiro ali? Aquele que apanhou? Não. Quem era o estrangeiro? Ele estava simplesmente de viagem. Um samaritano, um estrangeiro. E detalhe, o samaritano, gente, a cultura dele era totalmente diferente da cultura de Jericó. Em alguns lugares eles eram considerados até... como que eu vou dizer? Eles eram colocados como uma escória, né? Eles eram colocados à margem daquela sociedade de Jericó. Eles eram considerados os impuros. Eles eram considerados aqueles que não tinham salvação, pecaminosos e que iam para o inferno. Esse era o samaritano. Agora vamos pensar hoje. E esses dias eu me peguei assim com uma pessoa e ela disse o seguinte sobre, vamos tocar um ponto polêmico mesmo. E ela disse sobre os gays. E ela disse uma palavra muito feia, disse assim: ah, mas ele vai para o inferno, então não tem o seu. Mas ela falou de um tom, ela falou num tom muito áspero, sabe?
Ele é um ser humano. Ele é o samaritano. É ele que às vezes poderá te ajudar um dia. E é ele que estaria se ele te ajudasse na Bíblia. É ele. Ele seria o samaritano. Ele seria o exaltado aí na Bíblia. Porque a Bíblia está exaltando quem? O sacerdote? A Bíblia está exaltando o samaritano, o impuro. Aquele que vai para o inferno. Porque não é isso que dizem? Porque o diferente, ele não é aceito. O diferente, ele é escória. Ele é imundície. Ele é ser humano. E para Deus, Deus ama ama o povo de Jericó, assim como ama o povo samaritano. E aí quem me ajudou? Quem socorreu? O único que teve, a Bíblia fala, compaixão. Aí, porque nós nos colocamos tanto no pedestal, alguns evangélicos se colocam tanto no pedestal, que acha ser o julgador, o que é do certo e o errado. E se você está errado, você está excluído. Cara, se ele for excluído, você está excluindo uma parte do teu corpo. A sociedade é um corpo gigantesco. Por que Jesus falava tanto de estrangeiros, de pessoas diferentes? Por que Jesus ia em festas pagãs? Por que Jesus ia em casamento e transformava água em vinho? Por quê? Porque Jesus convivia com pessoas diferentes, aqueles que roubavam, saqueavam, os corruptos. Por que ele andava e ajudava a prostituta para não ser apedrejada? Eram os marginalizados, os pecadores. Por que ele fala tanto? Porque se você pegar a Bíblia, o que mais fala é sobre essas pessoas. Por que ele falava? E aí, eu termino dizendo o seguinte: amai o próximo como a ti mesmo. O que quer dizer isso? Primeiro, ame a si mesmo. Mas entenda que amar a si mesmo não é suficiente para Deus. Ame a si mesmo. Conheça você. Aprenda sobre você. Se ame. Aceite os seus defeitos. E deixe Deus ajudar você a fazer com que esses defeitos eles desapareçam ou se tornem bênção nas suas vidas. Assim como eu, ser louquinha, né? Tem hora que eu tenho que me podar, mas tem hora que eu tenho que ser louquinha mesmo. Vou dar uma aula diferente, ponto. Ame-se, mas se ame tanto. Mas entenda, amar a si mesmo não é suficiente. A partir do momento quando você se amar, aprenda a amar o seu próximo. E entenda que amar o próximo é amar aquele que não é você. Aquele que é diferente de você. O próximo é o outro. E o outro não precisa gostar daquilo que você gosta. Independente das escolhas do outro, você precisa amá-lo. Independente da escolha do outro, você precisa ajudá-lo. E a Bíblia fala: ajudar os órfãos, ajudar as viúvas e ajudar os estrangeiros
Tem noção que quando, se você pegar deixa eu pegar aqui, em Gálatas 5,14, fala isso. Então, pensa assim, tem o órfão, tem a viúva, e aí ele pega e coloca o estrangeiro no meio. Isso é dividir. O seu amor, que é tão grande por você, você divide com o outro. E é essa a mensagem que eu quero passar hoje para vocês. O mundo está muito frio. As redes sociais, perde-se a ética, perde-se o amor. E só porque a pessoa posta algo, você se acha o detentor da verdade e se acha no direito de julgar, ofender e comentar aquilo que quer. Emitir opinião, você pode em qualquer lugar, mas desrespeitar o outro na vida, isso é falta de amor. E a Bíblia diz: se não tem amor, lá eu não estarei. Deus vem dizer por quê? Porque Ele é amor. E Ele habita. Se Ele é amor, o que significa? Se o amor está, Ele estará lá. Se você se amar, Deus está aí. Porque Ele é amor. Então, a partir do momento que você se ama, Deus está em você. Aprenda a se amar. Quando você ama o outro, Deus está em você e está no outro. Isso é lindo. Então é essa mensagem que eu quero passar hoje para vocês. Vamos aprender a conviver com as diferenças em amor. Não preciso aceitar e ser o outro, mas eu preciso sim amar e respeitar o outro, independente das suas escolhas. Independente se ele é samaritano, independente se ele é uma prostituta, independente se ele é um estrangeiro, independente. Que Deus possa nos amar e que nós possamos amar-nos uns aos outros. Deus abençoe a todos. Amém.